agora vamos para a Austrália. Vamos sair da Pamplona, do Bar da Portuga, e vamos lá para a Austrália com ele, o nosso querido Kim Paim. Aí está o Kim Paim, no Insta e no Twitter, Kim Paim. E aí, senhores, boa tarde. Como é que você tá, Kim? Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Ô Kim, você sabe que a gente estava falando da última vez sobre a reforma tributária e você levantou a questão do imposto do pecado. Do pecado, é. Eu comecei a dar uma olhada, e pouca gente falou isso aí do imposto do pecado. Então eu vou pedir para que você destrinche para a gente saber onde é que a gente vai tomar com essa mudança que a gente vai ter. Pois é, a reforma tributária, ela para ser inicialmente uma coisa para discutir questões econômicas do país. Mas a turma gosta de inovar e começaram a trazer várias pautas ideológicas até para dentro de uma reforma tributária, que deveria simplificar, quem sabe até reduzir a carga de impostos. E dentro desse processo, eles criaram algo chamado, não é bonito, é imposto seletivo. E esse imposto seletivo, ele está com um texto tão amplo e bem genérico, que fala assim que produtos que fazem mal para o meio ambiente e para a saúde, eles podem ser sobretaxados. O que, obviamente, leva a gente a se questionar o que é que faz bem para a saúde, o que é que faz mal para a saúde, o que é que faz bem para o meio ambiente, né? O que é que faz mal para o meio ambiente. De primeiro momento, a gente pode citar, quem sabe, cigarros, bebidas hiperaçucaradas, comida processada, pode colocar isso como faz mal para a saúde. Mas a gente vê uma certa movimentação a nível internacional, como, por exemplo, questões que envolvem a produção bovina. Eles sempre falam, olha, a produção de boi é bem complicado, né? Emite aí muito metano na atmosfera, falavam que era a bufa da vaca, mas agora virou arroto. Então, ainda que não entre no aspecto de fazer mal para a saúde, ninguém fala que a carne faz mal, talvez você pode ser sobretaxado na carne exatamente por causa do processo, por causa das taxas de carbono que eles estão emitindo. Só que a reforma, ela vai além do imposto do pecado. Na mesma linha do imposto do pecado, também tem o IPVA verde. Mais um texto aí, um artigo vem sendo levantado na reforma. Teve até uma matéria bem interessante no Valor Econômico mais cedo, comentando sobre isso, onde, a depender do grau de poluição do seu carro, pode ter que cobrar um pouco mais de imposto ou, quem sabe, um pouco menos de imposto. Vai depender, fica a critério aí da turma que tiver no governo de plantão. Então, tem inúmeros itens que estão sendo colocados que estão tentando desfigurar uma reforma que deveria ser puramente econômica para tentar trazer outras componentes. Essa reforma até do Valor Econômico, eles falam como isso é um avanço, como isso está alinhado em relação à questão da União Europeia, e eles ainda querem mais. Eles, inclusive, essa matéria aponta como, por exemplo, a deputada Tabata Amaral, a queridinha do Lema, ela está defendendo uma possibilidade de se trabalhar também com equilíbrio socioambiental, tornar esses conceitos ainda mais amplos e genéricos, ao ponto de que, no futuro, outros impostos também possam sofrer algum tipo de alteração ou ser baseado nessas coisinhas, né? Nessa agenda ESG, vamos falar assim, nesses indicadores de meio ambiente, para a gente tentar salvar o planeta Terra. Entendi. Essa é que é a famosa economia verde que tanto se fala na Europa. Tem uma turma que fala da economia verde. Isso aí. E aí a gente se pergunta, beleza, economia verde, etc, tudo mais. Na Europa, o pessoal está falando, eu até entendo os europeus estarem preocupados com isso, mas será que o Brasil, na condição que o Brasil se encontra, com um sistema tributário extremamente caótico, com inúmeros impostos diferentes, será que nesse momento no Brasil, ainda um cenário onde o mundo vive uma crise, será que a gente tem que estar discutindo essas questões agora? Será que essas são as prioridades? Será que o governo, será que o Lula, será que ele não deveria estar gritando no ouvido do Abe, falar, não, cara, vamos trabalhar aqui para tentar melhorar o ambiente de negócios, para a economia prosperar, gerar emprego, facilitar o processo. Porque até quando você fala nessa questão, você fala, não, beleza, vai ter aí imposto verde, mas a reforma da tributária do Lula vai ser bacana. Só que aí você vê quem está contra. O setor de serviços está contra, o setor de construção civil está contra. Não lembro qual foi a associação, mas foi uma Associação Nacional de Construção Civil, apontando que, por exemplo, imóveis novos podem encarecer 15%, porque na construção civil tem muita mão de obra. Aí, os prefeitos estão contra, os governadores estão contra, e não é
qualquer governador, além dos ditos de direita, até o Eduardo Leite, que é um tucano, também é contra. Inclusive, concedeu entrevista para a Globo News nas últimas horas, onde ele pontuou a questão do conselhão que será criado. E ele se pergunta, e como é que vai ser a composição disso? Vai ser minoritário, assim, majoritário, por cidades, a distribuição assim, igualitária? Porque se for assim, ele falava, pô, você soma cidades no norte e no nordeste, já tem maioria. Então, o norte e o nordeste vão decidir todo o processo, né? E o sudeste não tem voz, o centro-oeste não tem voz, o sul não tem voz. Aí, além disso, você tem deputados que também já estão contra. Acho que a base toda da direita também está contra. A Abras, que é a Associação de Supermercados, também está contra. E talvez essa é a questão mais preocupante, porque envolve os alimentos da cesta básica. E aí você pergunta, tá, mas não tem ninguém a favor? Bom, saiu uma nota no Estadão mais cedo que o sobrinho de consideração do Lula, o Josué Gomes, na Fiesp, ele está a favor. E nessa nota que diz que o Josué Gomes está a favor e vai trabalhar, né, ele que montou a cartinha da democracia do Lula, essa mesma nota do Estadão mostra que 14 outros grupos estão contra. Então a gente está tentando descobrir quem está a favor da reforma tributária do AP, do Lula, do Agnaldo, lá do PP, quem é que está a favor, porque no final do dia todo mundo está falando que vai atrapalhar o jogo. E ainda teve um artigo muito interessante, estava lembrando aqui agora, que foi escrito por economistas e tributaristas, e que ninguém pode falar e que eles são bolsonaristas nem nada, porque inclusive tem pessoas que fizeram parte da gestão do FHC, tem um nome que é bem conhecido hoje, que é o Felipe Salto, é o ex-secretário do Dória, onde eles estão falando que essa reforma é a coisa mais assombrosa que eles já viram, assim, de ser apresentado, que desconfigurou toda aquela ideia inicial de facilitar o processo, simplificar, reduzir a carga tributária no cidadão. E, para fechar, está sendo proposto aí esse imposto novo, que é o IVA, que, caso seja concretizado, pode vir a ser o mais alto do mundo. E parece que quer concentrar tudo para voltar para Brasília, para aí ele distribui a bagagem. Parece que ele está querendo concentrar esse dinheiro. Por isso que os governadores, os prefeitos estão indo para Brasília para pressionar a bancada. Coisa boa não vem. Deixa eu só fazer um break rápido. Também PT, você vai esperar o quê? Pode esperar. Você vai esperar alguma vantagem? Não. Deixa eu só fazer um break rapidinho. O Kim está conversando aqui com a gente e eu quero convidar todo mundo para entrar na página do Kim, que tem o Atlas. Que tem, bota aí tem o Atlas. Tudo que o Kim tá falando, ele publica lá todo mês o Atlas. É um compilado, né? É um compilado de todas as notícias de internet. O Kim gosta de fazer essa pesquisa e aí você tem lá todo mês esse resumão. É um resumo. Um resumo do consórcio. É um compiladão das notícias do mês. Muito bem. Eu vou fazer um break rapidinho com o Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. Boa. Posso aproveitar esse assunto do resumão do Kim, que ele faz super bem? Ô, Kim, o Bolsonaro me parece aí inelegível, talvez até 2030. E aí eu queria a sua análise do consórcio. O consórcio vai continuar batendo no Bolsonaro, vai arrumar mais um discurso para a direita, né? Que agora tem a história do Zema, né? Que citou lá... É verdade. Ele citou... O que ele citou? Mussolini. Ou ele vai bater no Barba? Para onde que o consórcio vai na sua análise? Na minha análise do que eu tenho escutado, inclusive até de alguns jornalistas aí do consórcio, eu acho que eles vão subir o tom contra o Lula, porque agora não tem mais o fator Bolsonaro, não tem mais esse risco. E eu acho que essa questão do Zema, Tarcísio, etc, tudo mais, não é que eles querem bater para falar assim, vamos aqui tentar queimar o cara, já avisando 2026. Tem muito mais uma ideia de tentar já começar a criar uma polarização. E aí você vê o campo da direita começar a se discutir entre si, porque assim, o cara começa a apanhar da imprensa, ele começa a aparecer. Querendo ou não, ele tá ganhando holofote. Falem mal, mas falem de mim. E a turma começa a falar, pô, mas esse cara aí vai ser o sucessor, não vai ser o sucessor, vai disputar 2026, não vai disputar 2026. Então você consegue manter uma grande massa de pessoas debatendo um assunto que eu acho que está bem precoce nesse momento, e fica daquele lado, né? As pessoas brigando, e essa divisão, ela acaba por ajudar o outro lado, que tá uma coisa... Uma travadinha. Em termos de esquerda, se o Lula não for querer ser candidato à reeleição, vai ser uma briga ali interna entre o Haddad, Flávio Dino, né? Quem sabe até a Janja, para ver quem que vai suceder o Lula. Eu acho que a imprensa vai seguir por esse caminho. Aumentar o tom contra o Lula e fomentar brigas dentro da turma da direita. Mas ontem o Bolsonaro esteve aqui, eu perguntei isso para ele,
a respeito de quem que vai ser agora o próximo genocida. Será que não é isso que o Daniel perguntou a respeito, falando sobre o Zema? Será que não é a tentativa de criar um novo monstro para ter um adversário? Porque assim, a esquerda precisam de gente, de pessoas desse tipo, que sejam monstros, genocidas, para poder combater, porque proposta eles não têm absolutamente nada de proposta. Então eles têm que combater um mal maior do que qualquer coisa para o amor vencer. Você não acha que é isso, não? Não acho, não. Ainda mais com os nomes que estão sendo colocados aí. Não acho que o Zema é um nome que a imprensa, o consórcio ia torcer o bico. Acho mesmo, o Zema ele tem um perfil muito mais liberal do que conservador. E quando a gente olha os liberais no Brasil, é Armínio Fraga, é João Amoedo, a própria turma do Novo, assim, em sua grande maioria, a turma tá bem alinhada. Beleza que você vê aí os deputados, né? Os deputados em si que estão aí, dão uma porradinha ou outra no governo, mas é um perfil muito mais palatável para a imprensa. Ela não tem esse interesse. Tanto que a própria imprensa, ao mesmo tempo que ela briga, ela fala da terceira via, que a terceira via vai vir, que vai fazer, que vai acontecer. Sendo que a gente sabe que, assim, gente, não vai ter terceira via. Os únicos setores engajados hoje no Brasil, ainda que a terceira via tenha algum tipo de voto, é a direita e a esquerda. Não tem outro setor. 2026, até então, vai ser o candidato de Bolsonaro versus o candidato aí da esquerda. Se isso daí, se não for o próprio Bolsonaro, vai ser o candidato que ele indicar. Não adianta querer brigar contra a maré. Querer inventar terceira via é polarizado. Não tem. É Ele polarizado. mesmo, né? A turma tá assim. Tá. E entendeu? ele mesmo não adianta falou... se querer inventar um... É que o Bolsonaro, ele usou o termo que ele tá na UTI, mas ele ainda respira por aparelho. Significa que ele ainda não quer passar a bola para absolutamente ninguém, Exatamente. sabendo o capital político que ele tem. Mas ele fala, quando o cara se apresenta, ele vai tomar porrada. Então ele meio que falou, pela sensibilidade política dele, para a pessoa ficar meio pianinho, para ninguém aparecer. Mas qual será a bala de prata dele que ele não quis falar? É ele mesmo ou você acha que ele vai passar a bola para a queridíssima Michele e Tereza Cristina? Eu não sei, Zuckerman, porque além disso, o Bolsonaro também falou o seguinte, até o momento não tem aquele cara para entender de Brasil. Você pega assim o Bolsonaro, as pessoas ainda que criticam ele por as mais diversas coisas, ele não foi o cara que assim apareceu na rede social, alguém puxou ele, e aí do nada ele virou presidente da República. O cara é político desde o final da década de 80, né? Foi deputado federal 6 vezes. Querendo ou não, você participa ali do meio, você vê muita coisa. Você tem tempo de construir uma certa base, ver todo o processo, né? Firmar realmente assim suas pautas. E quando você olha para Bolsonaro, querendo ou não, ainda que você não veja um projeto de nação completo ali ao redor de Bolsonaro, você vê que assim, poxa, segurança pública é uma pauta que é cara pro cara. A gente sabe que assim, o que vai fazer nos pormenores todo um plano de curto, médio, longo prazo, talvez seja nebuloso. Aí você sabe, Bolsonaro vai trabalhar para dar mais liberdade para a polícia trabalhar. Quando você olha o próprio governo, ele aumentou o escopo da Polícia Rodoviária Federal, aumentou o investimento, que seja de concurso. Um dos poucos concursos que fez foi relacionado à segurança pública, aí própria questão de material, custo, formação, e o próprio posicionamento do presidente em si. Você vê a questão também da liberação das armas, faz parte da pauta. Quando se fala sobre educação, ainda que não tenha o curto, médio e longo prazo, você sabe, é um governo que vai tentar focar naquele ensino um pouco mais técnico, porque naquele jeito dele, bem simplório, tem que ir lá para a escola, aprender a fazer conta, não sabe fazer conta, não sabe a tabuada. Então você fala, tá dando um direcionamento aqui para onde que vai. Só que a gente pega figuras como o próprio Zema. Eu não sei o que o Zema pensa. A turma, é o jargão, não, o Zema é um bom gestor, tá, mas e aí? Qual o projeto do Zema, assim, também, para falar a verdade? Qual o projeto dos outros políticos? Então, acho que quando o Bolsonaro fala assim, falta esse conhecimento mais de Brasil, apareceu alguém, porque ser um presidente, a gente tem que parar desse negócio de ser, algazarra, oba-oba, e tentar entender, é uma posição, até como vocês estavam falando mais cedo, a questão do diploma, que deveria ser uma pessoa que realmente liderasse a nação. Você fala, esse cara aí se porta como líder, tem uma ideia, tá pensando no Brasil, sabe? Tem realmente assim, um projeto de país. Perceba como na eleição a gente sabia mais ou menos o que Bolsonaro defendia, até porque ele foi presidente por 4 anos, e o Lula, que foi presidente por 8 anos, e fez inúmeros comentários, a imprensa ficava falando que não, o Lula não apresentou ainda o projeto dele. Como assim não apresentou? Todo mundo sabia qual seria o governo do Lula, todo mundo sabia.
e foram lá, ficaram passando pano e agora se fingem de escandalizados. Meu Deus, olha só o que está acontecendo. Então, eu acho que até Bolsonaro está dando um tempo para ver que é exatamente esse ponto. Tá, vem cá, quem que pode receber o meu espólio? Se eu não for candidato, quem que vai receber? Para tentar realmente passar assim, o bastão para uma pessoa que vai pegar esse país, independente se o Brasil é esquerda, se o Brasil é de direita, se é para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Fala, não, vamos botar a bola no chão e vamos começar a trabalhar. Vamos botar assim para a coisa andar para frente, né? Para realmente tentar ficar, não com esse discurso bonitinho de vamos salvar a Amazônia, etc, tudo mais. Não, vamos colocar a mão na massa e vamos tentar finalmente fazer esse país sair do lugar. Ô Kim, você tava falando do consórcio e teve essa semana, semana passada, o Foro de São Paulo, né? Fraco, hein? Tava fraco. Tá parecendo o show do Morgado. Não, meu show tem mais gente, tá louco? Show do Morgado. E o Foro de São Paulo, por muita gente, né, o Kim, do consórcio não existia, era tudo uma invenção da extrema ultradireita. Como é que foi, na tua análise, essa reunião aí, essa execução do Foro de São Paulo? Foi mais uma reunião, como várias outras. Eu acho que a parte que vai para a imprensa, principalmente a parte menos importante, é um momento ali outro, porque assim, no final do dia, quantas pessoas realmente assistiram às palestras? Quantas pessoas realmente entendem quem são as pessoas que estão lá dentro, quais são o peso dessas pessoas, como essa informação ela vai ser passada no dia após dia, como ela vai ser formulada, a proporção que ela pode ter. E eu não acho que dá para fazer assim, para lá, ainda que fala assim, a gente brinque, né? Foi quase ninguém, só teve besteira, foi desgaste para o Lula. Mas essas reuniões, elas são importantes. São reuniões que, inclusive, são deliberativas. O tempo vai passando, muita coisa acontece. Você vê que os próprios figurões da esquerda, como o José Disseu, ele fala que jamais eles teriam chegado ao poder em diversos países se não fosse aí o Foro de São Paulo. E é um movimento que começou lá na década de 90, mais especificamente no dia 4 de julho de 1990. Quando teve semana passada essa questão, me veio um questionamento na cabeça, que foi assim, cara, quando foi que a imprensa começou a falar do Foro de São Paulo? Porque tinha sido uma nota, eu não vou falar o jornalista, que ele falava assim, o Foro de São Paulo não serve para nada, não delibera nada, etc, tudo mais. E aí eu fui pegando algumas matérias da própria imprensa para mostrar a importância do Foro de São Paulo. E aí você acha uma coisa interessante, o primeiro jornal do consórcio que comenta sobre o Foro, que você acha na internet mais fácil, é a Folha de São Paulo, mas só comentou em 95, 5 anos depois da primeira reunião. Depois vem a Veja, em 2006, e é engraçado que a matéria da Veja, a primeira nota, foi do Reinaldo Azevedo, e o Reinaldo Azevedo falava como a imprensa não está prestando atenção nisso. E você vê onde está o Reinaldo Azevedo hoje, tá, Ave Maria, deve estar brigando com a Janja pelo colo do Lula. Depois a Globo republica uma nota do AFP em 2008, e o Estadão só fala em 2010. Mas o Foro de São Paulo existe desde 1990. E aí, passando o tempo, eu fiquei com isso encucado na cabeça. E tem um site que eu recomendo a todos os brasileiros conhecer, que é a Biblioteca Nacional. Lá tem inúmeros jornais, periódicos, você consegue fazer pesquisa, você bota lá o verbete, você encontra. E eu fiquei nessa, né? Eu falei, rapaz, eu queria muito descobrir quando foi o primeiro Foro de São Paulo. E aí eu acabei descobrindo isso até mais cedo, foi até o vídeo hoje falando sobre isso. E foi por acaso, eu tentei pesquisar Foro de São Paulo, não achei nenhuma nota no primeiro momento de 1990, achei de 1991. E aí eu falei, tô aqui, vou pesquisar Bolsonaro para ver o que eu acho. Aí eu botei entre aspas Bolsonaro e depois dei espaço, abri aspas de novo e fechei e coloquei esquerda. E aí, para minha surpresa, eu me deparei com o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, na edição de 3 de julho de 1990, onde a nota do canto superior esquerdo era falando do encontro das esquerdas da América Latina e do Caribe, que era o Foro de São Paulo, no Hotel Danúbio, e a notícia em sequência era falando, Bolsonaro está lutando pela equiparação aí dos militares. Você fala assim, rapaz, é uma coisa quase que icônica. A primeira notícia do Brasil sobre o Foro de São Paulo é o Foro de São Paulo termina Bolsonaro. E aí eles falavam sobre todo esse processo e a gente viu onde a gente chegou aqui nos dias de hoje. Boa, Kim. O Atlas continua, né? Pode entrar aí no site. Todo mês, dia 15, tá lá. Todo mês, dia 15, tem lá no site. Tá, é o maior registro da história recente do Brasil. Você entra lá, se acompanha o Kim. É muito bem feito, muito bacana. Kim, obrigado pelo papo, obrigado pela conversa. Foi muito bacana hoje aqui. Algumas coisas que estavam assim meio... Nebulosas. Clareou. Então tome cuidado com esses impostos aí, que vão dar uma engambelada na gente. Que teve a ver. O Instagram é @KimPaim, Twitter e Instagram @KimPaim.
para você poder acompanhar. É isso, Dedê? Então, show de bola. Vamos agora